O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem diz os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, estamos diante de uma pergunta, talvez a pergunta mais importante e decisiva da vida, que não é mais um homem perguntando, é o próprio Deus que faz essa pergunta. Fez a seus discípulos e hoje, nesta manhã, Ele faz a mim e a vocês. E você, quem diz que eu sou? Os outros têm a sua opinião. E você, quem você diz que Jesus é para você? Jesus, Ele era o esperado pelo povo de Israel. As promessas do Antigo Testamento toda fala da vinda do Messias, o Salvador, aquele que vai redimir seu povo, aquele que vai salvar seu povo. Então todo Israel esperava o Messias, esperava o Senhor e Salvador. Só que eles tinham uma concepção de como seria o Messias. Era uma visão a partir da cabeça deles. E muitos deles não aceitaram o Messias como o Pai o enviou, da maneira que Ele veio a este mundo. Porque é um risco a gente criar uma imagem de Deus que não é Deus. Por isso que a maior cura que nós necessitamos é a cura da verdadeira imagem de Deus. Sem essa verdadeira imagem de Deus, nós nunca seremos livres. Nós nunca teremos vida, porque a vida é Jesus. É Ele que veio a este mundo para nos dar vida. A vida não está em nós, não estou falando dessa vida biológica, eu estou falando dessa vida plena, aonde nessa terra a gente vive ela e depois dessa terra viverá eternamente com Deus. Temos que pedir ao Senhor que cure de nós as imagens negativas de Deus, porque a gente vai aprendendo tantas coisas sobre Deus. Tem uns que têm medo de Deus, tem dificuldade de ter relacionamento com Deus. Aqui eu abro até um parênteses. Às vezes as mães vão com as crianças para a missa, aí tem criancinha que fica mais ativa, é normal, né? Corre, brinca, aí a mãe diz: não faça isso não, que papai do céu não vai gostar. Ixi, Deus está amando, quem não gosta é ela, ou os padres. Porque é a imagem que ela começa a criar, uma imagem errada de Deus, que Deus não quer a felicidade dela, que Deus não quer que ela brinque. Então é uma imagem que você vai passando de Deus, e vamos criando imagem de Deus, porque a imagem que nós temos de Deus é aquilo que nós ouvimos falar, ou alguém transmitiu. É assim que a gente vai adquirindo a imagem de uma pessoa. Você já passou por alguma experiência dessa? De repente você nunca conheceu uma pessoa, mas se alguém começar a falar mal daquela pessoa, quando você vê aquela pessoa, você chega todo armado. Por quê? Porque alguém deu uma imagem daquela pessoa para você, não é assim? Então a imagem que nós temos de Deus é aquela que nós recebemos de alguma forma. E precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a verdadeira imagem de Deus. Jesus veio trazer a verdadeira imagem do Pai a este mundo. É tanto que Israel, ele não tinha um relacionamento de Deus como Pai. E Jesus veio dizer a este mundo que Deus é Pai. Deus é amor. E é preciso
é uma resposta que nós temos que dar, não com palavras, mas ao longo da vida. Uma coisa é a imagem que eu tinha quando era criança, adolescente, mas tem que crescer essa verdadeira imagem, porque somente aí nós seremos livres. Toda pessoa livre, todos os santos eram livres por causa dessa verdadeira imagem que eles tinham de Deus. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Mas no Evangelho de São Mateus vai dizer que não foi obra dele, foi o Pai que o revelou. Foi o Pai que deu ele a conhecer que ele estava diante do Messias, diante do Filho de Deus, daquele que ele enviou a este mundo para nos salvar, para nos redimir. É algo dado. São Paulo vai dizer também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo de Deus. Ao mesmo tempo, é uma graça de Deus, não é só uma obra humana, é algo que é dado. O Espírito Santo diz a Bíblia que ele grita em nós, Abba, Pai, que Deus é Pai. Precisamos pedir que o Espírito Santo nos dê a conhecer verdadeiramente quem é Jesus Cristo, porque assim nós seremos livres. A liberdade do homem, como eu já disse, passa por esse conhecimento. Quanto mais o conhecer, mais livre o seremos. O próprio Pedro, que disse que é o Messias, Pedro foi crescendo no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro se assustou quando estava com Jesus numa barca, entrou em desespero, gritava, vamos perecer. Por quê? Porque ele não conhecia ainda Jesus, e Jesus estava ali com ele, mas ele não conhecia Jesus. Por que ele estava em desespero? Porque a imagem que ele tinha de Jesus ainda era muito pequena. Depois esse mesmo Pedro, que também negou Jesus, porque ele disse, eu não conheço esse homem, porque Pedro não conhecia ainda Jesus Cristo, por isso que o negou. Por isso que o conhecimento de Deus faz com que a gente viva diferente. Mas depois que o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, a Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo, Pedro pôde conhecer verdadeiramente quem é Jesus Cristo. E esse mesmo homem que entrava em desespero diante das tribulações, esse mesmo homem que negou Jesus, esse homem cheio do Espírito Santo, porque agora conhecia quem era Jesus, ele vai gritar diante do Sinédrio. Ele vai dizer, não há outro nome do qual devemos ser salvos, a não ser o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tinha mais medo nem da morte, porque pronunciar aquelas palavras no Sinédrio significava estar sujeito a morrer, mas porque ele já conhecia Jesus, ele estava livre. Outro homem que conheceu Jesus também de maneira muito poderosa foi o grande São Paulo. Paulo não conhecia Deus, conhecia a lei, ouviu falar de Deus, estudava a palavra, mas não conhecia a Deus. É tanto que ele mesmo vai falar isso, quando ele tem aquela experiência que Jesus aparece, ele diz, quem és, Senhor? E Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguia porque não conhecia Jesus Cristo. E quando ele conhece Jesus, esse homem fica tão poderoso em ação, em vida, que ele vive completamente diferente. Para mim, a melhor definição e a maior definição de quem é Jesus foi dada pelo grande São Paulo. Está na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Quem é Jesus para Paulo? Era este. Ele diz, aquele que me amou e se entregou por mim. Esse é Jesus para Paulo. Me amou e se entregou por mim. Está me amando agora. Está dando a vida por mim. Porque a maior necessidade do ser humano é saber que ele é amado. Todo o sofrimento humano, o grito da alma, número 1, é este, por não ser amado. A gente que atende confissões, há 23 anos eu faço isso. A maioria das coisas são sintomas, são externos, mas o grito profundo de toda dor é esta: não sou amado, não sou valorizado, ninguém está cuidando de mim. Porque a maior necessidade do humano é esta, é ser amado. Só que o ser humano é falho e ele precisa saber, precisa conhecer a Deus, que ele é amado de verdade. Outra coisa que a pessoa, para ser livre, ela precisa saber que tem alguém que tem resposta para todos os problemas da sua vida. E somente Deus tem resposta para a circunstância da nossa vida. Não há outra resposta. Por exemplo, para a morte. Qual é a resposta humana que terá para a morte? A não ser esta, que o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, morreu
para nos dar vida, morreu na cruz para nos salvar. Então, meus amados irmãos e irmãs, vamos pedir ao Espírito Santo nesta manhã que nos dê essa graça de conhecê-lo, dar um passo a mais, de conhecer o Filho de Deus, para que a gente fique livre de tantos tormentos, todas as nossas aflições, sem exceção, todos os nossos medos, sem exceção, está fundado numa coisa, diz a palavra de Deus: a nossa fé ainda é pequena. Em outra palavra, o conhecimento de Deus que nós temos ainda é muito pequeno. Por isso que vivemos tão assustados. Quanto mais o conhecermos, mais confiantes seremos, mais livres nós seremos, mais entusiasmados nós seremos. Não teremos olhares abatidos, nem cabeças baixadas, não. Olhares cheios de esperança, uma vida diferente. Porque quanta gente anda aflito só por causa disso. Quantos pais, quantas mães, eu gosto sempre de repetir isso, vive abatido, sofrido, porque ainda precisa dessa confiança que está na palavra. Crê no Senhor Jesus, conhece o Senhor e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Crê. É a fé que faz com que a gente fique confiante. É a fé em Deus que faz com que sejamos livres nessa terra e vivamos, apesar das tribulações, uma vida mais serena, uma vida mais feliz, onde tenhamos palavras de vida, palavras de esperança nos nossos lábios, no nosso olhar, no nosso coração. Por isso, meus amados irmãos, nesta manhã Jesus está perguntando: e vós, quem dizeis que eu sou? E eu termino aqui. Para que a gente possa conhecer a Deus, existem alguns meios diretos. O primeiro é a palavra de Deus, porque Ele se revelou, está aqui Ele na Bíblia. Lê a Bíblia, sobretudo o Novo Testamento e sobretudo os Evangelhos. Segundo, leiam o Catecismo da Igreja Católica, a doutrina da Igreja, sobretudo a parte do credo, que ali está o resumo de quem é Jesus Cristo para nós. Depois, a oração. São esses 3 meios eficazes para que a gente possa conhecer a Deus mais e mais. Quanto mais o conhecemos, mais livre nós seremos. Hoje é quinta-feira. Quem puder, fique diante de Jesus na Eucaristia, porque ali Ele vai se revelar, porque Deus se revela. Não é uma descoberta humana, é uma revelação de Deus. Mas Deus se revela àqueles que o procuram. Ele quer dar a conhecer a todos, mas é preciso que a gente vá a Ele. Ele veio para isso e fica ali diante dele na Eucaristia. Fazendo o que, Padre? Nada. Se você fizer alguma coisa, atrapalha. Deixa Ele fazer em você. Está entendendo? A gente está tão habituado à atividade, em fazer, mas nesses momentos, se renda diante de Jesus Cristo. Ah, Padre, mas não estou bem. É o melhor momento para estar diante da Eucaristia quando você está mal, não é quando você está bem mesmo. Está com depressão, fique lá, diante dele. Ele veio para curar os doentes. É permanecer na presença de Deus. Eu repito e vou continuar a repetir essa verdade que eu mesmo experimento na minha vida. Se a gente tivesse mais tempo para ficar diante de Jesus na Eucaristia, eu não tenho dúvida, 50%, 70% dessas doenças que existem hoje não existiriam. Só o fato de ir na presença dele, porque foi ele que disse: vinde a mim, todos vós, que estáis sobrecarregados dos vossos fardos. Ele disse: venham a mim, que eu vou tirar esses fardos e vou dar descanso a vocês. E fardo são as lutas da vida. Fardo são os traumas da vida. Isso está sobre nós. Mas quem tem o poder de tirar é Jesus Cristo. Ele só pede uma coisa: venham a mim. A gente vai a tantas pessoas, a gente faz tantos tratamentos. Ótimo, precisa, necessário. Mas aquele que tem o poder de fazer isso em nós, pouca gente vai. É o lugar da igreja mais vazio. É o lugar da igreja onde tem menos pessoas, se chama os sacrários. Jesus sempre está só. E antes de ir para a cruz, ele fez um pedido a seus apóstolos: ficai comigo, ficai comigo. Nesta manhã ele está gritando: venha a mim, fique comigo, porque ele
quer fazer em nós grandes coisas. Ele quer nos curar. Ele quer tirar de nós esses fardos, porque Ele quer a gente livre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.